Olá, eu sou o Henrique com mais um episódio de Vale a Pena Ver de Novo Tênis 1 Minuto. Um quadro aqui do canal que acontece todo sábado, mesmo que esse sábado seja dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Hoje apresentando os 5 tênis que vão te ajudar a começar a correr. Olha, se já é difícil para alguém com experiência escolher um tênis de corrida no meio desse imenso canavial de marcas e modelos que existe hoje em dia, imagina para um iniciante. Não é à toa que é a pergunta mais recorrente aqui no canal. E para responder a ela, eu me guio por uma diretriz. A que depois de você ter feito a primeira corrida, quando lembrar do tênis que usou, vai se animar a fazer a segunda. E para estimular dessa maneira, eu recomendo um tênis bom ou muito bom. Não precisa ser o topzera do momento, mas também não pode ser aquele tênis duro que você sente alívio quando tira. Sugiro também investir uma graninha. Não vai gastar muito porque você nem sabe se vai continuar no esporte. Mas abra um pouco a carteira para evitar aquele tênis duro que eu acabei de mencionar. Daí eu separei 5 modelos com preços variados, mas com um denominador comum. São todos muito bons. O Olímpicos Volta 2, o Mizuno Sunrise, o Adidas Supernova Glide, o Fila Aero Skyfoam, e o ASICS Gel Cumulus 28. Esse, para mim, o melhor para iniciantes e para veteranos também. Reveja! Olá, eu sou o Henrique e mesmo estando com o rosto um pouquinho inchado de uma cirurgia odontológica, estou pronto para apresentar um novo episódio de Baratinhos de Segunda. Um quadro aqui do canal para quem prefere 5 vezes sem juros do que 5% no Pix. E o convidado de hoje é o Olímpicos Volta 2. Em outubro de 2024, a Olímpicos lançou o ótimo Volta 1, que me surpreendeu positivamente com a espuma Eleva Pro Max e um preço muito atraente. E ele acabou sendo um dos tênis de corrida que eu mais recomendei a meus seguidores e seguidoras durante o ano de 2025. A minha expectativa pelo lançamento do Olímpicos Volta 2 era alta, mas como diz o filósofo Diógenes, a expectativa é a mãe da frustração. O Volta 2 segue a cartilha do Volta 1 com 36 mm de altura de entressola e um drop de 8. A espuma Eleva Pro Max está ligeiramente menos densa, o que leva a uma redução de 5% no peso do Volta 2 em relação ao Volta 1, agora com 285 gramas no tamanho 42. A grande mudança está no cabedal, que eu sinceramente gostei menos desse do que o do Volta 1. E pela primeira vez temos um tênis de corrida não com uma, mas com 2 orelhinhas na parte de trás. Nota 10 em orelhinhas. E eu gosto do solado da Olímpicos. Ela demonstra preocupação em otimizar a durabilidade de seus tênis. O ajuste está bem bom, nota 8. E não recomendo comprar um número a mais. Ele é um verdadeiro true to size. Conforto e amortecimento segue muito bom, outra nota 8. A espuma Eleva Pro Max é um grande acerto da Olímpicos e nessa versão continua bem confortável. A experiência de corrida levou nota 7,5. É um tênis que eu vou continuar a recomendar, pois tem boa resposta da entressola, é razoavelmente estável e muito confortável. No entanto, essa versão 2 tem um defeito que me incomoda bastante. Esse novo cabedal esquenta muito. Eu fiquei com sentimentos conflitantes em relação a essa programação visual. Gostava mais do Volta 1. Esse aqui ficou meio com cara de tênis de uniforme escolar, né? Nota 7,5 em estilo. O preço de R$ 350 é atraente e levou uma nota 8 em custo-benefício, porém com uma ressalva. O Volta 1 foi lançado com um preço abaixo de R$ 300, o que eu acho que poderia ter acontecido com o Volta 2 também. Aliás, eu iria mesmo de Olímpicos Volta 1, que hoje está por R$ 270 e tem numeração. E usando a minha metodologia de média ponderada que está prevendo que o Mengão acordou, chegamos a uma boa nota final de 7,8, que eu vou manter como nota emocional
para o Olímpicos Volta 2. Essa semana são só músicas que completam 40 anos esse ano. Que nem Don't Get Me Wrong do Pretenders, que eu nem sabia que era tão antiga. Olá, eu sou o Henrique com um novo episódio de Baratinhos de Segunda. Um quadro aqui do canal que abre espaço para todos os modelos de tênis de corrida, exceto os da On, que não sabe o que é um baratinho. Hoje apresentando o Mizuno Sunrise. Isso sim é nome de tênis de corrida. O universo dos tênis de entrada no Brasil conta com alguns modelos bons e com preços razoáveis. É o caso, por exemplo, do Olímpicos Inverse, do Fila Maximus, do Adidas Duramo Speed 2 e do ASICS VersaBlast 4. O Mizuno Sunrise entra nesse grupo com personalidade e traz uma vantagem importante. É o mais barato dessa turma toda aí. Fabricado no Brasil, não é um tênis baixo. Tem 38 mm de altura de entressola com um drop de 8. Da espuma Mizuno Enerzy, que não é a Enerzy Next, mas cumpre bem o seu papel. Ainda conta com um peso muito satisfatório de 260 gramas no tamanho 42 e um preço bem camarada. Ele é um dos poucos que traz a orelhinha na parte de trás. E com esse solado, eu garanto que se o faraó Ramsés II tivesse um Mizuno Sunrise, pelo menos umas 5 dinastias seguintes teriam usado o tênis. O ajuste é a parte ruim do modelo, nota 7. Ele tem esse calce no formato de meia, e é bem difícil chegar a um bom lockdown. Além do mais, fica escorregando um pouco. Eu fiquei um pouco confuso em sugerir a numeração casual ou um número maior. Se puder, experimente. Conforto e amortecimento levou uma sólida nota 8. A espuma Mizuno Enerzy mostrou uma boa evolução nos últimos 2 anos. De macia para média, ela traz muito conforto. A experiência de corrida também levou uma nota 8. É um tênis surpreendentemente estável para sua altura, confortável e com uma boa resposta na sua passada. E a nota só não foi maior porque ele esquenta um pouco. A programação visual do Mizuno Sunrise ficou devendo. Esse logo da Mizuno chamado Runbird é tão bonito que merecia coisa melhor. Nota 7,5 em estilo. Agora, por R$230, que é um preço difícil de aparecer por aqui, levou nota 8,5 em custo-benefício. E usando a minha metodologia de média ponderada que está prevendo que hoje tem vitória do Mengão, chegamos a uma nota final muito boa de 7,9, que eu vou aumentar para 8,0 como nota emocional para o Mizuno Sunrise. Essa música Respect foi o maior sucesso de Aretha Franklin e foi importante nos anos 60, pois lançou as sementes do movimento pelos direitos da mulher. Olá, eu sou o Henrique com um novo episódio de Sexta-feira dos Esquecidos. Um quadro aqui do canal dedicado aos tênis que eu compro e esqueço que comprei. Hoje apresentando o Adidas Supernova Glide. A Adidas é um verdadeiro fenômeno de criação e multiplicação de tênis de corrida. Ela é disparada a marca com o maior número de linhas e modelos, e tem mais. É a que possui o maior canavial de espumas de entressola diferentes. Sua linha mais importante, claro, é a Ad Zero,
com mais de 10 modelos baseados nas espumas Light Strike e Light Strike Pro. E essa família prodígio inclui maravilhas como o Takumi 100, o Adios Pro e o perfeito Evo SL. Bem, isso sem falar no Adios Pro Evo 3, o único tênis de corrida a fazer a maratona em menos de 2 horas. Sua segunda linha mais importante é a Supernova, voltada menos para performance e mais para treinamento, e que se baseia nas espumas Dream Strike e Dream Strike Plus. Atualmente é composta pelo Rise, pelo Comfort Glide, pelo Stride, pelo Ease, pelo Prima e pelo Solution, que nunca veio para o Brasil. Mas como o povo da Adidas não aguenta ficar parado, agora resolveram lançar um subgrupo da linha Supernova, baseado na nova espuma de entressola Dream Strike Glow. E o primeiro representante da nova família é esse aqui, o Supernova Glide, que eu gostei bastante. O consagrado é um típico Daily Trainer com 36 mm de altura de entressola e um drop de 8. A Dream Strike Glow vem com dupla densidade e o peso não é baixo, 300 gramas no tamanho 42, mas não chega a comprometer. E vale mencionar o acabamento desse tênis, um dos melhores que eu já vi por aqui. E com o Glide ocorreu um caso raro, mas que acontece muito. A orelhinha na parte de trás num tênis da Adidas, muito top. Agora, esse solado aqui, meus amigos, tenho certeza que vai durar até a Copa de 2050. O ajuste é padrão Adidas Premium, nota 9. O sistema de amarração poderia ser um pouquinho melhor, mas mesmo assim o lockdown beira a perfeição. Normalmente eu indico um número a mais para os tênis de corrida da Adidas, mas nesse caso aqui não vi necessidade não. Conforto e amortecimento também é muito bom, nota 8. Essa espuma Dream Strike Glow foi uma boa surpresa. Ela não é molengona e proporciona um conforto exemplar. A experiência de corrida também brilhou, nota 8. É um tênis estável, confortável e altamente responsivo. A Dream Strike Glow surpreendeu com uma propulsão fora do normal, mesmo não sendo um tênis levinho. Olha, o abençoado está de parabéns. Atualmente eu considero a programação visual da Adidas a melhor do mercado, junto com os tênis de corrida chineses. Olha que lindeza, nota 9 em estilo. O preço de R$ 660 não é exatamente animador. É um ótimo tênis, mas acho que poderia estar mais próximo de 500 ou 450. Nota 7,5 em custo-benefício. E usando a minha metodologia de média ponderada que previu erradamente que Neymar não seria convocado, chegamos a uma nota final fabulosa de 8,2, mantida como nota emocional para o Adidas Supernova Glide. E fechando a semana das músicas mais ouvidas nos 20 anos do Spotify, Lewis Capaldi em 6º lugar com Someone You Loved. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Fila Aero Skyfoam. A Fila é uma empresa que fatura 4 bilhões de dólares por ano no mundo todo, sem considerar a China, porque na China a Fila é controlada pela ANTA e fatura naquele país outros 4 bilhões de dólares anuais. No Brasil é uma marca conhecida desde os anos 70, quando patrocinava a lenda do tênis Bjorn Borg. Mas no mundo da corrida ela não tem sido muito ativa nos últimos 2 anos. Em 2024, ela lançou o Maxi 2 e o Maxi 2 Pro, além do ótimo Racer Speed Zone. Ano passado foi a vez do Racer Carbon 3 e do KR7 Pro, além de alguns modelos de entrada, como o Speed Light, o Maxi Light, o Inclusion e o Endurance. Esse ano a marca inovou com o Speed Rocker Skyfoam, um tênis que antes do lançamento ela enviou para todo mundo testar. Todo mundo menos eu, é claro, pois assim como a Olímpicos, a Fila deve me considerar pouco relevante.
Logo em seguida lançou o Aero Skyfoam, que é uma versão Redux mais simples do Speed Rocker. O Aero tem um perfil de Daily Trainer com viés de velocidade. São 36 mm de altura de entressola e um drop de 8, com um peso relativamente baixo de 250 gramas no tamanho 42. A geometria rocker do Aero é um pouco menos acentuada do que no Speed Rocker, e a nova espuma Skyfoam é um mix entre EVA e TPE. Pelo menos a fila não decepcionou e incluiu a orelhinha na parte de trás. Aleluia, irmão! O solado conta com a borracha Evergrip de proteção, mas ainda deixa muita espuma exposta diretamente ao solo. Gostei do ajuste, nota 8. Ele vem com cadarços serrilhados, mas acabei tendo que usar o furo extra para resolver o problema de escorregão no calcanhar. Resolveu. E aqui é numeração normal e o melhor do carnaval. Não precisa comprar um número maior não. O conforto e amortecimento é muito bom, nota 8. Essa nova espuma Skyfoam é bem equilibrada em termos de conforto e maciez, proporcionando um amortecimento satisfatório. A experiência de corrida também merece aplausos, nota 8. Com boa estabilidade e um conforto adequado, o Aero Skyfoam carrega uma propulsão eficiente, resultado da boa resposta da espuma combinada com uma geometria bem desenhada. E o cabedal é fresquinho, não vai aquecer seus pezinhos. A programação visual é um pouco tímida, poderia ter ousado mais. Mas ainda assim é bonito, nota 7,5 em estilo. Ele foi lançado por R$600, mas já caiu para 500, talvez para ficar mais próximo do Racer Speed Zone, que está em torno de 400. Nota 7,5 em custo-benefício. E usando a minha rejeitada metodologia de média ponderada, chegamos a uma nota final muito boa de 7,9, que eu mantive como nota emocional para o Fila Racer Skyfoam, que eu comprei. A semana de Depeche Mode continua com I Just Can't Get Enough, uma música que já tem 45 anos. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o ASICS Gel Cumulus 28. O canal acompanha a evolução do Cumulus há algum tempo, desde a versão 23. Esse primo irmão do Nimbus é um Daily Trainer clássico, daqueles bem comportados e dentro dos padrões estabelecidos. Eu não nutria uma grande admiração pelo Cumulus 23 ou 24, mas foi a partir do Cumulus 25, quando a ASICS reformulou toda a linha, que ele conquistou um camarote VIP no meu coração. As versões 26 e 27 não trouxeram grandes novidades, mas essa 28 mudou bastante. E a grande mudança foi a troca da espuma de entressola, de Flight Foam Blast Plus para Flight Foam Blast Max, a mesma do Nova Blast e do Sonic Blast. A altura de entressola e o drop permaneceram os mesmos, 38,5 mm e 8 mm, e o peso baixou um pouquinho, para 275 gramas no tamanho 42. O preço é que não precisava ter subido tanto. Ele não traz a orelhinha na parte de trás, o que é um grande esculacho porque o Cumulus 27 tinha. E o solado está mais protegido do que o dos seus antecessores, melhorando a durabilidade, que não era assim essa Coca-Cola toda. O ajuste da ASICS está cada vez melhor, nota 8,5. O Cumulus 28 em particular está com um lockdown muito bom, só não precisava ter cadarços tão compridos. E pode comprar sua numeração casual normal, nada de um número maior. Conforto e amortecimento arrasou, nota 9. A espuma Flight Foam Blast Max é mais macia e eu achei essa composição específica da espuma bem confortável e muito amortecedora. A experiência de corrida também brilhou, nota 8,5. O 28 aqui conseguiu ficar mais estável que o 27. A propulsão e resposta da entressola ficaram nitidamente melhores. O peso é satisfatório e não esquenta. Um excelente tênis de corrida. Essa é Hatshepsut, uma das poucas mulheres faraós do Antigo Egito,
e que, além de ter sido a mais bem-sucedida, foi quem criou a programação visual há 3.500 anos e que dura até hoje, como você pode ver. Mas está muito bonito. Nota 8 em estilo. O preço de R$ 900 é um pouco decepcionante, pois o Cumulus 27 foi lançado por R$ 700. Não precisava de um aumento de quase 30% em um ano. Nota 7 em custo-benefício. E usando a minha faraônica metodologia de média ponderada, chegamos a uma nota final potente de 8.3 para o ASICS Gel Cumulus 28. Mas hoje vou fazer uma coisa diferente com a nota emocional. Vou dar uma nota 10. Eu explico. Além de ser um excelente tênis de corrida, o Cumulus 28 é um dos mais versáteis que eu conheço. Ele serve perfeitamente bem para iniciantes, é bom para uma caminhada, dá para usar casualmente pois fica ótimo, é uma boa alternativa para quem tem que ficar de pé muito tempo durante o dia e ainda dá para usar na academia. E para quem pretende ter apenas um tênis de corrida, esse é o cara. E é por esse conjunto da obra que eu acho que ele merece uma nota 10 como nota emocional. E essa semana vou fazer a lista dos tênis de corrida que eu acho que merecem nota 10. E os nota 9 também. Próxima quinta. É a semana das músicas que completam 20 anos esse ano, como You Never Call Me When You're Sober, do Evanescence.